Nós tomamos posse dessa palavra. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça. Nós desejamos, Jesus. Obrigado, Senhor. E mais uma vez queremos pedir a intercessão da Virgem Maria, rezando juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar? Pessoal, é uma alegria estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Irmão José. Como a Soninha já deu spoiler, né? Eu fui o primeiro pregador desse grupo. Foi uma alegria, foi uma festa também. E é uma alegria estar aqui hoje porque nós chegamos hoje, eu, Irmão José, o Léo e a Ana, que também são leigos consagrados, assim como a Graciane e a Celi, que estão aqui também. São leigos consagrados da Fraternidade São João Paulo II. Vocês sabem, sempre que o Padre Ailton vem aqui para os Estados Unidos, ele vem participar aqui desse grupo também. E hoje eu vou dizer para vocês, olha, foi uma batalha espiritual o dia todo. É isso que me dá a certeza de que Deus vai derramar a graça nesse grupo. É isso que me dá a certeza de que Deus tem uma obra para realizar. Sabe quando as coisas começam a dar tudo errado, assim, a gente estava no aeroporto lá, primeiro que ontem a gente foi sair, o avião que a gente ia embarcar quebrou, a gente teve que pegar outra nave, saiu 2 horas de atraso, aí saiu hoje, era pra gente vir direto para Nova York, o piloto decidiu descer em Atlanta, aí desceu em Atlanta mais 2 horas de voo para cá, chegou aqui, nós tivemos que enfrentar quase 3 horas para passar a imigração. Isso nunca tinha acontecido com a gente antes. Ficamos 3 horas para passar a imigração, cansados, sem comer. A gente acabou de almoçar, a gente almoçou um pouquinho antes de vir aqui para o grupo. Passamos a imigração, falamos, pronto, agora a luta acabou. Mais 2 horas de trânsito, mas amém, nós estamos muito felizes de estar aqui, isso faz parte da missão, a gente já sai de casa sabendo, né, que as coisas elas vão acontecer, e Deus ele é tão providente, ele é tão grandioso que aconteceu tudo isso, e nós chegamos ainda faltando 5 minutos para a Santa Missa, ou seja, os planos de Deus eles são muito encaixados, né, eles são muito certinhos, às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, será que vai dar tempo, não vai? Tanto que a Celi falava, olha, não vai dar tempo de vocês almoçarem, vocês vão ter que ir no jejum, não vai dar tempo de tomar banho, de fazer nada. Deus é providente, dá tempo de fazer tudo e nós estamos aqui e eu tenho certeza que passada toda essa batalha espiritual, né, quando a gente passa pelo deserto, depois a gente aproveita a terra prometida. Vocês estão preparados para a promessa de Deus para vocês hoje aqui? Sim ou não? Porque eu passei um deserto hoje, não sei vocês, não sei como foi o dia de vocês. E eu vim alcançar a minha promessa aqui nesse grupo de oração, amém? Eu não vim só pregar, não. Eu não vim só falar aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. Não, eu vim alcançar a promessa que Deus tem para mim. Você acredita nisso, sim ou não? Então dá mais uma salva de palmas para Jesus. E olha só, hoje nós estamos encerrando o seminário de vida no Espírito, amém? Tô certo ou tô errado? Tô certo? Beleza, então. Nós estamos encerrando este seminário de vida no Espírito. E como é importante nós participarmos, né, de um seminário, como é importante nós vivermos esse momento. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus. Nós passamos esse seminário, claro, vivemos ali as pregações, aprendemos com os pregadores, mas nós devemos entender que esse seminário ele só aconteceu porque Deus ele tem um propósito maior para as nossas vidas. Deus ele quer algo a mais das nossas vidas. O seminário não foram só, acredito que essas 7 semanas que passaram, não foi só isso. Não, é daqui para frente, é uma preparação. É algo que Deus está plantando em nossos corações, que Ele vai começar a colher daqui para frente. E como é importante para nós, por quê? Porque Jesus ele deseja justamente que nós vivamos no Espírito Santo.
Ou seja, eu não vou viver só buscando o Espírito Santo enquanto tiver o seminário no grupo de oração, não. Todos os dias da vida de um cristão tem que ser um seminário de vida no Espírito. Todos os dias da vida de um cristão tem que ser essa busca por uma conversão interior. Uma busca por Jesus, uma busca por Deus, com todas as nossas forças. Não à toa, a palavra de Deus, ela nos diz, eu não sei vocês, mas vocês já viveram uma vida distante de Deus, sim ou não? Já viveram? Eu já vivi uma vida distante de Deus. Antes de eu me encontrar com Jesus, antes de eu me encontrar com o Espírito Santo, eu não vivia uma vida no Espírito Santo. Eu vivia uma vida no pecado. Mas a partir do momento que eu me encontrei com Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo derramou a sua graça sobre a minha vida, eu fui chamado a tomar uma decisão, a não mais viver uma vida no pecado, mas a partir de agora viver uma vida no Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela nos diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos repetir comigo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, é isso que nós temos que buscar. O seminário de vida talvez esteja acabando hoje, mas o que está acabando hoje é justamente esse plantar de Deus em nosso coração para poder florescer. Então a gente não pode ficar triste e falar, nossa, o seminário acabou, né? Aqueles temas que eram tão especiais acabaram. Não! Tudo isso foi só uma preparação para que nós possamos viver de fato a vontade de Deus, possamos viver de fato essa vida no Espírito Santo. Amém? Por isso eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Enquanto você vai procurando, uma coisa muito importante que eu acabei não falando nessa introdução, é que o próprio Jesus, ele não permitiu que os seus discípulos saíssem em missão enquanto eles não vivessem essa vida no Espírito. Lá no livro de Atos dos Apóstolos nos diz que Jesus não permitiu que os discípulos pregassem, que os discípulos evangelizassem, enquanto o Espírito Santo não viesse sobre eles. Ou seja, eles tinham que esperar ainda o dia de Pentecostes, para que depois que o Espírito Santo descesse sobre eles, sobre a vida deles, aí sim, eles começassem a missão, aí sim eles começassem a pregar. Será que não é isso que Deus está desejando de nós, hein? Um encontro com o Espírito Santo para que nós também possamos anunciar, para que nós também possamos pregar, levar a palavra de Deus. Tanto que a Soninha me falou que hoje era um dia de testemunhos, né? O que é testemunhar? Testemunhar é justamente isso. É falar para as outras pessoas a nossa experiência com Deus. A palavra que eu pedi para vocês está lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Amém ou misericórdia? Vamos lá então. A palavra de Deus nos diz assim: exorto-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, a que ofereçais vossos corpos como oferenda viva, santa e agradável a Deus, que é vosso culto espiritual. E não vos conformeis ao mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais discernir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, agradável e perfeito. Palavra do Senhor. Amém. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Muito bem. Primeiro ponto dessa pregação, né? Vamos contextualizar aqui essa passagem. Como eu falei para vocês, a carta aos Romanos foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E por que o apóstolo Paulo ele escrevia essas cartas? Se nós olharmos aqui o Novo Testamento, depois dos evangelhos, né, nós temos 4 evangelhos, depois dos evangelhos nós temos várias cartas. Então nós temos uma carta de São Paulo aos Filipenses, uma carta de São Paulo a Tito, carta de São Paulo aos Colossenses, aos Gálatas. O que são esses nomes todos? O apóstolo Paulo ele era um missionário, assim como eu, assim como o Léo, assim como a Ana. Ele era um missionário. Ele ia viajando de país em país, de cidade em cidade, pregando o evangelho. E nessas cidades,
ele ia estabelecendo comunidades. Então ele falava de Jesus, conforme as pessoas aceitavam aquele anúncio, conforme as pessoas aceitavam aquela mensagem, se formava uma comunidade. É como nós temos aqui hoje, essa paróquia. É como se os romanos, como se os gálatas, os colossenses, eles fossem paróquias, que ficam em diferentes países, em diferentes cidades. Então, como que nós precisamos olhar para essas cartas do apóstolo Paulo? Como exortações. Por quê? Provavelmente o apóstolo Paulo, ele estabeleceu uma comunidade, ele pregou o evangelho lá em Roma, algumas pessoas aceitaram o anúncio, e a partir daí, depois que essa comunidade estava estabelecida, ele ia para outra missão, ia para outro país. Só que ele não largava aquelas comunidades sozinhas. Como que ele fazia para continuar evangelizando, para continuar direcionando essas comunidades? Ele mandava cartas. Não é como hoje, hoje a gente tem celular, hoje a gente faz ligação, a gente manda um WhatsApp, né? Para os mais antigos a gente manda e-mail, fax, todas essas coisas. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. O apóstolo Paulo não. Ele precisava mandar cartas. E a comunidade de Roma era uma comunidade exemplar. Tanto que hoje a base da nossa igreja fica em Roma. A sede da nossa igreja fica lá na Itália, no Vaticano, em Roma. Ou seja, essa comunidade ela se tornou tão exemplo que a sede da nossa igreja está estabelecida lá. Depois, foi lá que o apóstolo Paulo foi martirizado também. Ele foi preso e foi martirizado. Foi nessa comunidade, foi nessa cidade, na cidade de Roma. E aí o que é importante nós entendermos sobre esses versículos que eu acabei de falar para vocês? Eu quero passar para vocês hoje 3 pontos sobre esses versículos que eu acabei de ler para vocês. O primeiro ponto deles é a conformidade, o relativismo. O apóstolo Paulo ele nos diz assim: não vos conformeis com este mundo. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha no olho dela e diga isso para ela: não vos conformeis com este mundo. Nossa, fala mais forte, né? Convence essa pessoa disso que você está falando. Não vos conformeis com esse mundo. Aí, melhorou. Senão a pessoa não vai acreditar, né? Se a gente não tiver uma entonação ali, a pessoa não acredita. Primeiro ponto. Não vos conformeis com este mundo. Nós cristãos corremos o risco, muitas vezes, de levar uma vida de relativismo. O Papa Bento XVI, ele nos diz que o pior ateísmo que existe dentro da igreja é o relativismo. Irmão, o que significa ser relativo? O que significa esse relativismo? É justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não vos conformeis. Relativismo é uma pessoa conformada. É uma pessoa que está ali inerte, ela não se movimenta, ela não se mexe, ela não se preocupa, ela não faz nada. Ela está relativa. Olha, aquela pessoa, ela está passando por uma dificuldade. Ela precisa de ajuda. Tá bom, mas olha, o problema é dela. Os meus problemas eu resolvo, ela resolve os problemas dela. Nossa, mas tem tantos jovens aqui nos Estados Unidos que precisam ser evangelizados. Olha, o problema é deles. Se eles não querem procurar Deus, eu vou procurar Deus. Se eles não querem, o problema é deles. Isso é um cristão conformado. É um cristão que é relativo, um cristão que já deixou o seu coração ser tomado pelo relativismo. É um cristão que não se importa. Eu nem sei se nós podemos chamar uma pessoa assim de cristão, porque o próprio Papa Bento XVI diz que esse é o pior ateísmo que existe dentro da igreja. Ele não diz que o pior ateísmo é daquelas pessoas que dizem: olha, eu não acredito em Deus. Porque quando a gente fala de uma pessoa ateia, é isso que vem na nossa cabeça, não é verdade? Quando eu falo assim, ateu para vocês, uma pessoa que não acredita em Deus. Não, o Papa Bento XVI, ele nos ensina que dentro da igreja, vivendo a nossa fé, é possível viver também esse ateísmo, à medida que nós nos tornamos conformados, à medida que nós nos tornamos relativos, à medida que nós não nos mexemos, não nos importamos com os outros, não fazemos um apostolado.
O apóstolo Paulo nos diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Irmão, mas o mundo está perdido. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Tenho certeza que vocês também. Esse mundo está perdido. Todo mundo está no pecado, sabe? Esse mundo está perdido. Não, meu irmão, olha, não somos nós que definimos isso. Ah, irmão, está perdido, sabe? Não adianta pregar, não adianta falar de Deus para a pessoa. Você não pode pensar assim. Porque Deus não desistiu ainda. Se Deus não desistiu desse mundo que está nesse pecado que nós estamos falando, quem somos nós então para desistir? Se Deus não está conformado, se Deus não está vivendo esse relativismo, quem somos nós então para viver? Se Deus não desistiu, nós também não temos que desistir. Eu fico pensando, um dos personagens bíblicos que eu mais amo, São João Batista. Um homem que não se conformou com o mundo, um homem que não ficou parado, um homem que não foi relativo. Ele via o rei Herodes viver ali na traição, né? Porque na época dele, o rei Herodes, ele estava com uma mulher que não era dele, uma mulher que ele não era casado. E João Batista, ele não se conformava, ele pregava, ele anunciava, ele falava: olha, você está errado. E você precisa se converter, porque senão você vai se condenar. Imagina se João Batista tivesse essa mentalidade de conformidade, de zona de segurança. Olha, não vou pregar, por quê? Porque ele é o rei. Ele pode me matar, como aconteceu de fato. Ele pode me fazer algum mal. Não, João Batista não pensou nisso. Ele tinha um compromisso com a verdade. Ele tinha um compromisso com o evangelho. Ele tinha um compromisso com Deus. E nós, irmãos, e nós que estamos aqui nesse grupo hoje, será que nós também temos esse compromisso com Deus? Será que nós também temos esse compromisso com a verdade? Ou será que a verdade ela só nos serve quando nos convém? Quando é para jogar alguma coisa na cara de uma pessoa? Porque tem pessoas que são assim. Que não sabem falar de Deus, mas quando convém, aí sim. Aí se tornam mestres na Bíblia, se tornam mestres da verdade. Mas quando é para converter o próprio coração, não. Ou seja, nós não somos chamados a viver nessa zona de conforto, nesse conformismo, nesse relativismo. Somos chamados a sermos cristãos de verdade. A palavra de Deus nos diz, Jesus nos fala: vós sois a luz do mundo. Nós temos que iluminar. E como que nós iluminamos? Quando Jesus fala, olha, você é a luz do mundo, ele não está dizendo que vai emanar de você uma luz, que você vai brilhar, que você não vai ficar mais no escuro, não. A luz que brilha em nós é a luz do nosso testemunho, é a luz da nossa vida. Quando as pessoas elas olham para nós e percebem que existe algo de diferente, percebe que existe uma alegria, uma felicidade em nós diferente, uma felicidade que os bens materiais não vão nos dar, uma felicidade que o dinheiro não vai nos dar, uma felicidade que está na esperança que nós temos em Deus. Uma vez, eu fui a um hospital, fui levar um irmão, né, da comunidade, um outro irmão da comunidade, a um hospital. Aí o irmão entrou na sala do médico lá, porque ele ia fazer a consulta, e uma outra mulher, ela me viu, ela olhou para minha roupa, e ela chegou assim para mim, irmão, eu queria falar um minutinho com você. Aí eu falei, ai meu Deus, lá vem. O que essa mulher vai me pedir, né? Aí ela falou, olha, eu percebi que você é um homem de Deus. Quando ela falou isso, gente, ela ganhou meu coração. Falei, ela pode pedir o que ela quiser a partir de agora. Ela ganhou meu coração. Por quê? Porque esse é o desejo da minha vida. Eu entreguei a minha vida para isso. Não para ser reconhecido, eu não quero que isso seja um status. Mas eu tenho certeza que aquele dia, e ela foi pedir oração, porque ela estava naquele hospital, porque a filha dela, na noite passada, havia tentado suicídio. E ela foi me pedir oração pela filha dela. Foi pedir para que eu fosse até o quarto da filha dela, rezar, falar de Deus para ela. Por isso que ela chegou para mim e falou assim, olha, eu percebi que você era um homem de Deus. Esse é o meu desejo, é por isso que eu entreguei a minha vida. Não para viver num conformismo, sabe? Não para viver num relativismo. Não para viver, sabe, no conforto da casa dos meus pais.
Eu não vou mentir para vocês, é dolorido muitas vezes. Semana passada eu senti muita saudade do meu pai. Senti muita saudade da minha mãe. Como um irmão, eu não posso ver eles sempre que eu quero. Eu não posso falar com eles sempre que eu quero. Mas por que, irmão? Porque esse é o sacrifício que Deus me chama a fazer. Nós estamos aqui, com o Padre Stanislau. Ele é um missionário, ele teve que sair da terra dele. Ele teve que deixar os amigos, a família, para quê? Para nos evangelizar, para trazer a palavra de Deus para outras pessoas. Saiu da zona de conforto. Irmão, você está pedindo para eu sair daqui então e ir para outro lugar? Não, eu estou pedindo para você começar com o seu dia a dia. Se um dia Deus te pedir isso, para que você se torne um missionário, para que você leve a palavra de Deus, amém. Mas eu quero que você comece com o seu dia a dia. Eu quero que você volte para a tua casa hoje incomodado. Eu vou pedir essa graça para Deus hoje, para incomodar o coração de vocês, para mostrar quais são as zonas de segurança que vocês têm vivido, quais são as zonas de conforto que você tem vivido. O pior ateu que existe dentro da igreja são aqueles que são relativos, vai dizer o Papa. Esse é o primeiro ponto. Não vos conformeis com este mundo. Depois, segundo ponto, o apóstolo vai nos dizer: mas transformai-vos pela renovação da mente. Transformai-vos. Percebam uma coisa. O apóstolo ele começa dizendo assim: não vos conformeis. E depois ele diz: transformai-vos. Ele podia muito bem dizer assim, não vos conformeis com esse mundo. Então, comecem um protesto. Comecem a lutar, comecem a brigar. Comecem a falar mais alto. Vamos aqui montar um exército, vamos nos unir para começar a brigar. Não. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Que transformação é essa, irmão? Não é uma transformação exterior, não é uma revolta exterior, é uma transformação interior. Interior. Entendam uma coisa, na pouca experiência que eu tenho de evangelização, na pouca experiência que eu tenho de missão, eu aprendi uma coisa: nós não podemos mudar ninguém. Nós não podemos mudar ninguém. Sabe quem é a única pessoa que pode te mudar? Sabe quem é a única pessoa que pode mudar? É você mesmo. É você mesmo. Deus pode falar com você. Jesus pode aparecer para você. Mas se dentro da tua liberdade você não aceitar aquilo que Ele te fala, se dentro da tua liberdade você não tiver o desejo dessa transformação que é interior, meu filho, não vai acontecer nada com você. Vocês conseguem compreender? Tanto que existe uma história de Santa Teresa que ela diz não, né? Santa Teresa era uma mística. Ela via Jesus, ela falava com Jesus. Assim como eu estou falando com vocês. E certa vez ela pergunta assim para Jesus: Senhor, mas por que o Senhor não conversa com as outras pessoas assim como o Senhor conversa comigo? Tete a tete. Por que o Senhor não faz isso daqui, com as outras pessoas? Sabe o que Jesus falou para ela? Eu faço. Eles não querem me ouvir. Consegue perceber? Deus pode falar com você. Se você não tiver o desejo dessa transformação, Deus pode te apresentar essa transformação, aquilo que você tem que fazer. Deus pode te mostrar o caminho. Se você não tiver o desejo, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. É a tua parte. Às vezes a gente olha e fala: nossa, irmão, mas olha, a igreja ela precisa mudar tanta coisa. Às vezes eu ouço tantas críticas. Não sei aqui na comunidade de vocês, mas lá no Brasil assim: olha, se eu fosse o padre eu faria desse jeito. Se eu fosse o coordenador do grupo eu faria desse jeito. Aqui não acontece isso, eu acho, né? Não deve acontecer não, né? Nossa, mas se eu fosse, o bispo, eu faria desse jeito. Meu filho, se você quer ser diferente, se você quer fazer alguma coisa diferente, comece por você mesmo. Comece por você mesmo. Às vezes criticar o outro, principalmente pessoas que estão à frente, pessoas que são líderes, é muito fácil.
Criticar o outro, apontar o dedo é muito fácil, mas e a sua transformação? E o seu interior? O apóstolo Paulo está nos ensinando, olha, como que nós não vamos nos conformar com o mundo, nos transformando. Porque uma pessoa que é santa, ela é capaz de mover os céus. Ela é capaz de tocar o coração de Deus. Ela é capaz de realizar milagres. Essa transformação é responsabilidade individual. É uma responsabilidade individual. E nós temos pessoas que ficam pensando, ficam esperando, às vezes, Jesus realizar um milagre, mas o maior milagre que precisa acontecer é justamente isso. Essa quebra dessa vaidade, desse orgulho. Muitas vezes nós não somos transformados porque nós nos enchemos de nós mesmos. Nós nos enchemos da nossa vontade. Irmão, mas olha, eu sei que Deus vai realizar um milagre. Muitas vezes o maior milagre que Deus quer que aconteça na tua vida é o teu sim para a vontade dele. É o teu sim para a vontade de Deus. Quantas vezes nós não fazemos de Deus esse garçom, né, que precisa nos servir, que precisa fazer aquilo que nós desejamos? Não. Uma vez perguntaram para Jesus assim: Senhor, qual é o maior milagre que Deus pode fazer? Qual é o maior milagre que Deus pode fazer? Perguntaram isso para Jesus. Jesus respondeu: o maior milagre que Deus pode fazer é colocar fé no coração do homem. É fazer com que o homem acredite. Jesus, ele só realizava milagres quando nós lemos os evangelhos. Hoje nós ouvimos na Santa Missa Jesus acalmando o mar. Jesus, ele só realizava milagres para que as pessoas pudessem acreditar na sua palavra. Mais importante que os milagres são os ensinamentos, é a mensagem, é o anúncio, é aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Mais importante que os milagres. Os milagres que Jesus realizava era apenas para que as pessoas pudessem acreditar. Tanto que um dos primeiros milagres que Jesus realiza, quando 4 homens levam um coxo ali que desce pelo teto da casa. Vocês lembram dessa passagem? Está lá em Marcos, acho, Mateus capítulo 2. 4 amigos descem aquele coxo. Qual é a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem? Os teus pecados estão perdoados. É a primeira coisa que Jesus fala. Porque mais importante do que a condição física daquele homem era a condição espiritual. Era a fé, era acreditar em Deus. Mais importante para Jesus era a condição espiritual, não era a condição física. E aí os fariseus começam a murmurar, a criticar, a fofocar, a falar mal de Jesus. Quem é esse para perdoar os pecados? E aí Jesus fala: para que vocês possam acreditar que Deus está no meio de vós, levanta-te e anda. E aí aquele homem foi curado. Para que eles pudessem acreditar que aquele homem que estava ali era o próprio Filho de Deus encarnado. Era o próprio Filho de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Mais uma vez eu digo, essa transformação é responsabilidade de cada um. Deus não pode fazer aquilo que você não permite. Você pode até pedir: Senhor, muda meu coração. Muda meu coração. Tira de mim o orgulho, sim. Olha, Deus, ele pode te ajudar. Mas a decisão é sua. O desejo tem que ser seu. Transformai-vos. É no interior. Como nós não nos conformamos com esse mundo? Buscando essa transformação interior, não a transformação dos outros. Irmão, eu não estou me conformando, sabe? Eu olho lá para o grupo e as coisas precisam... Não é assim. É a transformação individual, interior de cada um. Amém? Último ponto. Vontade de Deus. Para que possais discernir o que é a vontade de Deus, ou seja, o que é bom, agradável e perfeito. Aquilo que é bom, agradável e perfeito. Nós precisamos entender uma coisa. Deus é o único ser que nos conhece mais do que a nós mesmos. Deus poderia falar coisas de você que nem você sabe. Deus poderia falar coisas do teu coração que nem você sabe. Por isso ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe aquilo que nós precisamos.
E quantas vezes nós pedimos a graça da santidade para Deus? Quantas vezes a gente pede a graça da salvação para Deus? E quando Deus nos mostra a sua vontade, o que a gente faz? A gente fecha o coração. Nós precisamos nos abrir e precisamos entender que nem sempre a vontade de Deus vai ser a nossa vontade. Nem sempre. Pelo contrário, antes de vir aqui para os Estados Unidos, eu participei de uma missa com um frei, que na homilia ele falava sobre o não de Deus. Olha que coisa forte. Uma coisa que talvez é pouco pregada nas igrejas. O não de Deus. O que é o não de Deus? É quando eu peço algo para Deus e Deus diz não. E por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele é um pai. Ele é misericordioso. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pode abaixar. Vocês sabem do que eu estou falando. Muitas vezes, para educar um filho, para ensinar um filho, para mostrar o melhor caminho para ele, vocês precisam dizer não. Vocês precisam educá-lo. Vocês precisam mostrar para eles que a vida não é do jeito que eles pensam, não é do jeito que eles querem. Muitas vezes Deus nos dá um não para poder nos mostrar o caminho da santidade, para poder nos direcionar. E, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que eu participei dessa homilia, parece que Deus só disse não para mim. Foi impressionante, até estava brincando lá. Mas eu aceitei de coração. Eu aceitei de coração. Porque eu sei que o não de Deus me santifica. O não de Deus me salva. O não de Deus me aproxima dele. E eu posso ter duas atitudes diante do não de Deus. Eu posso ser aquela criança emburrada, mimada, que vai ficar choramingando e fazendo chantagem emocional. Olha como eu estou triste porque você não me deu o que eu queria. Ou eu posso aceitar de coração e dar um sentido para a minha vida. Ou eu posso aceitar de coração e perceber que esse não é aquilo que é bom, é aquilo que é agradável, é aquilo que é perfeito. E que existe um propósito ainda maior. Eu digo para vocês, não é fácil receber um não. Não é fácil receber uma resposta negativa. Quantas vezes nós nos decepcionamos? Quem aqui nunca foi para uma entrevista de emprego e ficou esperando, nossa, esse é o emprego dos meus sonhos, é esse o salário que eu quero receber, é nessa empresa que eu quero trabalhar, e recebeu um não? Não é fácil. Não é fácil. Mas se é da vontade de Deus, nos edifica. Se é da vontade de Deus, nos faz amadurecer, nos faz crescer e mais do que isso, nos salva. Por isso, meus irmãos, é dessa maneira que nós não iremos nos conformar com esse mundo, nos transformando o nosso interior, que é uma responsabilidade nossa, e aceitando a vontade de Deus nas nossas vidas, mesmo quando esta vontade é contrária à nossa vontade. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, então? A Soninha falou que a partir de agora são alguns testemunhos, né? As pessoas vêm aqui e elas vão dar o testemunho. Como é que a gente vai fazer?